Vamos dar início agora a mais um módulo do nosso treinamento, e neste módulo vamos ver de maneira bem sucinta como extrair informações a partir do nosso modelo tridimensional, as chamadas tabelas. Então vamos lá, a gente vem aqui em Vista, na aba Vista, e dentro da aba Criar, nós temos aqui a opção Tabelas. Quando você clica nessa setinha aqui ao lado, você percebe que na verdade existem vários tipos de tabela, que vão desde tabelas quantitativas, tabelas gráficas de coluna, levantamentos de material e listas de folha, listas de vista e bloco de notas. Nós veremos assim de maneira bem prática, bem rápida, alguma delas, começando aqui pela principal, que é a tabela de quantitativo. Então basta clicar sobre a opção e ele abre uma nova janela, perguntando qual o tipo de tabela que você pretende. Neste vídeo vamos ver apenas as opções básicas sobre esse comando. Depois você pode estar tentando criar algum outro tipo de tabela. Teremos ainda alguns exemplos no decorrer deste módulo. Para iniciar, bastaria clicar em qual categoria que você pretende criar a sua tabela, e aí você pode notar que temos todas as categorias de componentes e de elementos dentro do Revit, que vão desde colunas, portas, janelas, ambientes, paredes, enfim, todo tipo de material utilizado dentro aqui do Revit é disponível para fazer as tabelas. Nota que eu tenho aqui luminárias, tenho mobiliário, tenho rampas, escadas, guarda-corpo, enfim, tudo aquilo que você trabalhou aparece aqui também disponível para que você consiga extrair quantidades ou tabelas, né, quantitativas desse componente. Eu vou pegar aqui, por exemplo, ambientes. E aí nota que eu já posso de cara inserir um nome à tabela. Então eu poderia colocar aqui tabela de ambientes. Ele está aqui como número 2, porque já havia sido criado uma anterior, mas eu posso criar aqui tabela de ambientes sem número nenhum. E aí ele me pergunta em qual fase do projeto eu quero utilizar essa tabela. Se você está trabalhando um projeto de fases, onde eu tenho uma fase inicial, uma fase intermediária, ou um projeto de reforma, onde eu tenho a fase do existente, a fase da proposta, aí eu tenho que escolher aqui de qual fase se trata aquele levantamento quantitativo. Então, por enquanto, vamos deixar essa fase mesmo que ele sugere, que é a construção nova, que é a fase que eu estou fazendo. Tá? A gente não viu neste treinamento a respeito de fases, mas você pode estar buscando aí outro treinamento que nós temos disponível, que explica melhor essa situação de fases. Então, confirma, ok. E aí, depois aqui eu tenho as propriedades da tabela. Dentro das propriedades de tabela, a gente vai fazer isso aqui com calma no próximo vídeo, vou rever aqui cada uma dessas situações, mas para a gente dar início a uma tabela, é preciso escolher quais campos eu quero daquele tipo de componente, daquele tipo de elemento que eu estou quantificando, quais campos eu quero relacionar. Por exemplo, para ambientes, eu preciso, digamos que, do nome do ambiente, preciso saber qual que é o nome, preciso saber a que nível ele está inserido, né? Lembrando aqui que eu tenho de ambientes aquela área inferior, eu tinha feito uma área aqui embaixo do mezanino e tinha também o ambiente do próprio mezanino. Então eu tinha dois níveis diferentes com 3 ambientes. Vamos ver aqui como é que vai ficar. Então nome, nível, posso estar também adicionando a área para saber qual é a área de cada ambiente. Posso estar pedindo perímetro para saber, por exemplo, o comprimento do rodapé, ou enfim, alguma coisa que eu queira adicionar. Daí você pode escolher aqui vários outros campos, né? Assim como, por exemplo, acabamento de forro, acabamento de piso, acabamento de parede. Olha só o tanto que pode ser interessante esse tipo de tabela, dependendo da organização que você tenha no seu planejamento do projeto, tá? Na forma como você insere informações no projeto. Depois eu posso abstrair essas informações para uma tabela. Eu vou confirmar aqui e no próximo vídeo a gente revê aqui como organizar essas informações. Só para que você veja que automaticamente ele gera uma tabela com o nome que eu havia escolhido, o nome de cada um dos ambientes, ele já faz a relação automática, o nível em que ele se encontra. Então eu tenho 2 ambientes no nível 1, que é a sala, e um ambiente que ficou sem nome, e tem um ambiente no mezanino, que é o próprio mezanino, e depois a área de cada um deles. Agora, uma coisa que é extremamente interessante nessa história de tabelas
é que ela não é meramente uma informação de leitura a respeito do seu projeto. Ela trabalha em simultâneo com todo o conteúdo do próprio projeto. Imagine, por exemplo, lá na minha planta de nível 1. Eu vou abrir aqui a planta, onde eu tenho a descrição pelo identificador do ambiente 2, né, número do ambiente e o nome, e tenho também número do ambiente e nome do ambiente 1, que é a parte de baixo que a gente chamou de sala. Eu vou até inverter, eu vou chamar aqui de copa, a parte de baixo copa e a parte de cima sala. Então se eu venho aqui embaixo, onde está a sala, altero o valor do nome para copa, por exemplo, quando eu volto lá na tabela, eu vou apertar Ctrl Tab aqui para ele navegar entre as janelas abertas e ele voltou para a tabela. Nota que aqui agora o nome já está alterado, copa, né? Então é em simultâneo. A mesma coisa acontece se eu mudar aqui o valor. Então aonde está ambiente, agora eu vou chamar de sala. Sala, vou fazer novamente Ctrl Tab, né? E ele vai ficar alternando entre as janelas, então essa era uma outra janela que eu tinha ativado, e essa aqui é a que estava a planta. Repara agora que lá em cima no ambiente 2 já está com o nome sala. Então tudo aquilo que você altera na tabela é alterado automaticamente no projeto. Isso é até meio que perigoso, porque muitas vezes a gente pode querer omitir alguma informação da tabela, e aí eu vou te ensinar como fazer isso sem prejudicar o projeto, mas tem que se tomar cuidado, porque se eu apagar qualquer informação, excluir qualquer informação dessa tabela, eu excluo automaticamente também do projeto. Tá? Por exemplo, eu vou pegar aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo excluir aqui, ó, excluir linha. Então eu vou excluir a linha da copa. Nota que ele me diz aqui o seguinte: isto irá excluir um ambiente, qualquer identificador de ambiente associado. Ou seja, eu não só estou excluindo a linha da tabela, eu estou excluindo de fato o ambiente do projeto. Então tem que se tomar muito cuidado com isso, tá bom? As tabelas elas servem não somente para a leitura, mas também para organizar e gerenciar todo o conteúdo do meu projeto. Pode ser uma maneira prática e rápida de organizar isso tudo. E assim eu tenho essa maneira mais prática e rápida de ter uma gestão do meu projeto.